Na hora de vacinar ou aplicar qualquer medicamento em um animal, é preciso ficar atento. Qualquer erro pode ser fatal. Veja na reportagem de Cíntia Gasques. Pode parecer simples, mas as aplicações de medicamentos via oral, geralmente suplementos vitamínicos e vermífugos, exigem algumas técnicas. Na maioria das vezes, é usada a pistola ou seringa de dupla função. Essa pistola, ela tem uma dupla função para vacina e para fornecimento de produtos via oral. Com a ajuda do tratador, o líquido é injetado na boca do animal. Você não precisa introduzir total, ele já tem um ângulo aqui que é exatamente que dá o suficiente para você pôr. Então você põe metade dele é o suficiente para atingir, não tem problema de voltar e de você não introduzir muito, porque você pode introduzir esse bico na parte respiratória do animal e para o pulmão o produto. Então você não deve forçar ela frontalmente a boca do animal, você põe lateralmente que aí você não vai induzir a ir para o pulmão, que aí você pode ter uma pneumonia por corpo estranho. No caso de aplicações por meio de injeção, a higiene é fundamental. Começa pelo uso de luvas. Uma vez que quando se manipula vacinas, algumas delas podem ser prejudiciais ao homem. Então, lesões na mão, fissuras, cortes, e você cair o produto, você pode se contaminar. Com o algodão umedecido no álcool, é preciso ainda limpar a boca do frasco de medicamento. Então, o frasco já aberto, você limparia o local onde que você vai fazer a perfuração, tá? Aí você vai pegar a agulha. Não tem perigo de você levar contaminação para dentro do frasco. Próximo passo, sempre fazer a higienização do local onde vai ser feita a aplicação no animal. Faz-se uma asepsia do local, retirar poeiras, sujeiras, que isso é importante no caso de você fazer qualquer aplicação em que você não vá, ao fazer uma vacina, que você pensa em fazer uma profilaxia, você induzir uma outra doença. E essa asepsia, ela não é esfregar de fraca, é com força mesmo para você retirar os resíduos de sujeira da pele, o máximo possível, né? Você vê que o algodão como fica sujo, né? Então, você tem que limpar adequadamente a pele para você não, ao introduzir a agulha, você injetar bactérias, em que aí você está tentando curar uma doença e você pode causar desde um abscesso local ou até você está inoculando doenças graves, porque a pele do animal está contaminada. E você pode nesse momento, pôr uma doença que pode ser mais grave do que a que ele tem. São principalmente 3 tipos de aplicações injetáveis. Todas necessitam de técnicas. A subcutânea é usada para introduzir medicamentos como vermífugos, vacinas e complementos vitamínicos. Então, quais os locais para uma injeção subcutânea? Na frente da espádua, nessa região do pescoço, tá? Você pode fazer atrás da espádua, aqui na região da axila, tá? São as 2 regiões mais usuais que a gente mais recomenda. A subcutânea, você vai tracionar a pele, permitindo um espaço entre a pele e o músculo, e o produto vai ser injetado entre a pele e o músculo. Normalmente usado para as vacinações, quase todas as vacinas são de aplicação subcutânea, ou seja, você percebe a ponta da agulha entre a pele e o músculo. Então aqui você injeta o produto, tá? Depositando entre a pele e o músculo. Da mesma forma seria aqui na axila, como eu simulei ali, você desloca. Isso daqui é mais usual nos lanados, tá? Porque os lanados têm o corpo coberto pela lã, você vai ter acesso nessa parte baixa. Então, nessa axila, da mesma forma, você deslocaria a pele e vai injetar entre a pele e o músculo. A aplicação intramuscular é usada para injetar a maioria dos antibióticos. Isso tem a ver com o tempo de absorção, a característica do produto que tem essa indicação. Alguns antibióticos não podem ser feitos na via endovenosa, porque eles podem causar choque, anafilaxia e você ter a morte do animal. E às vezes a via subcutânea é de uma absorção mais lenta, então você quer um antibiótico com uma ação num determinado período. Então a característica dos antibióticos, ele tem melhor ação quando é a via intramuscular. A endovenosa atinge direto as veias,
Pode ser utilizada tanto para aplicações de soro, complementos vitamínicos, como para colher sangue. Onde passa a jugular, é nessa canaleta aqui, vamos dizer assim, que você tem tipo uma canaleta entre a traqueia e a parte da coluna. Então, normalmente ela tem um ponto bem destacado aqui. Como a gente faz para localizar? Você faz uma pressão na parte baixa da jugular e a veia salta. Seja qual for o tipo de aplicação a ser feita, o importante é que seja realizada corretamente. Um erro pode ser fatal. Via errada da aplicação pode ser fatal para o animal, você levar ele à morte, desde morte instantânea até deixar sequelas nesse animal. Por exemplo, você fazer uma injeção intramuscular em que ele tenha contaminação, vai gerar um abscesso, ou seja, um foco infeccioso na musculatura e degenerar essa musculatura, formando um tumor e ele ter perda de massa muscular e fica um animal deficiente. O veterinário Reinaldo Micay orienta ainda. Para evitar a vermifugação de animais que não estão infestados por vermes, o criador pode recorrer ao método FAMACHE, segundo ele, prático e sem custo. Ele se baseia em você fazer verificações, isso até com a frequência diária, você vai fazer essa protusão das pálpebras e você avalia a coloração dessa pálpebra, da congestão ou não da mucosa. Tá? No caso aqui ele vai. Aí você tem as classificações de róseo pálido, até o branco, que seria uma mucosa totalmente branca, é quando o animal tem um quadro de anemia, revelando nesse caso um animal, vamos dizer, como estamos falando de vermes, que tem alta infestação, ou seja, ele tem muitos vermes consumindo o sangue desse animal, os glóbulos vermelhos. Então o ideal é você ter a tabelinha do FAMACHE, em que tem as colorações e essa correlação da coloração da mucosa com o grau de verminose. Então ela vai ser um referencial para você ministrar vermífugo àquele animal ou não, sem fazer um exame de OPG, por exemplo.